E aí galera, suave, eu sou o Lucas Tadeu, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar de NFL porque a semana 6 acabou, a gente vai trazer os melhores destaques. Então vamos aí, o primeiro jogo que a gente vai falar é sobre o Pittsburgh Steelers e o Cleveland Browns, né? O Cleveland Browns que começou a temporada tomando uma surra pro seu rival de divisão, o Baltimore Ravens, mas depois conseguiu 4 vitórias seguidas, né? Com a sua defesa jogando muito bem, especialmente pressionando os quarterbacks adversários e não deixando grandes corridas. E o Baker Mayfield, que na primeira temporada jogou bem, na segunda ele teve muitos turnovers, muitas interceptações, muitos fumbles, e aí nessas 4 partidas após a derrota ele jogou muito bem, foram poucos turnovers, muito eficiente. Então isso ajudou muito a equipe do Cleveland a conseguir essas 4 vitórias e começar 4-1 depois de muito tempo. A gente não viu o Cleveland com 4 vitórias em 5 jogos. E o Pittsburgh invicto, né, depois de uma temporada desastrosa no passado porque o Big Ben se machucou e aí ele volta, tudo mais. Então os Steelers começam muito bem essa temporada. Então a promessa era de um grande confronto, além do que, né, pro Pittsburgh, que não perde na verdade, né, há 17 jogos, antes desse fazer 16, né, mas com o jogo de domingo 17 jogos que eles não perdem para o Cleveland em Pittsburgh. Então a expectativa era grande porque esse é o melhor time do Cleveland desde muito tempo, né? Acho que faz tempo que a gente não vê um time que pode chegar do Cleveland Browns. Então a promessa era de um jogo bom, mas no final não foi um massacre do Pittsburgh. A defesa do Pittsburgh, nossa, sensacional, pressiona muito bem o quarterback, força turnovers, e jogou contra o Cleveland que estava com a sua linha ofensiva, né, desfalcada, sem o Nick Chubb também, o running back, então só jogava com o Kareem Hunt. E aí o Baker Mayfield teve uma tarde assim para se esquecer, porque o que ele foi pressionado foi brincadeira, ele foi pressionado muitas vezes, forçou passes horríveis, sofreu 2 turnovers, então o Cleveland teve uma partida para esquecer. E a sua defesa não conseguiu nem parar o jogo terrestre e nem parar o Big Ben quando ele ia para o passe, então foi algo desastroso, né? O Baker Mayfield ele sofreu 3 sacks e os seus jogadores sofreram 6 tackles para perdas de jardas, algo surreal. Então a defesa do Pittsburgh foi sensacional na partida. E é uma defesa que a cada ano cresce, né? Porque a gente sempre falou do ataque do Pittsburgh, porque tinha Big Ben, tinha Antonio Brown, aí agora tem o Juju Smith-Schuster e conseguiu esse calouro maravilhoso que é o Claypool, que está correndo com a bola, recebendo passes. Ele tem mais de 5 recepções para mais de 30 jardas, é o único nessa temporada. Então, o cara, a gente já sabia dessa explosão ofensiva que o Pittsburgh sempre teve, mas a defesa cada vez mais melhor. O Pittsburgh tá entrando para ser um dos melhores times nessa temporada, começa 5-0 agora com essa vitória. E o Big Ben, que sempre sofreu muitos turnovers nessa temporada, muito eficiente, né? 67% de passes completos, 162 yards e um touchdown. Então ele tá sendo muito melhor, assim, não tá forçando passes. E do outro lado o Baker Mayfield, foi o Baker Mayfield que a gente viu do ano passado, né? Que teve 2 interceptações, sofreu 3 sacks, teve apenas 119 jardas e um touchdown. Então o Cleveland vai para 4-2, ainda tá bem, né? E o Pittsburgh, um dos times invictos ainda, 5-0, junto com o Seattle e com o Tennessee Titans, que também venceu nesse final de semana e o Seattle descansou. Outro jogo que era muito esperado era o Green Bay Packers contra o Tampa Bay Buccaneers, Aaron Rodgers contra Tom Brady. Isso só teve 2 vezes na história da NFL, talvez um dos 2 melhores quarterbacks da história, né? Tá ali os dois estão no top 5 ou top 7 ali, certeza. Então a promessa era de um jogo bom e o Green Bay começou com tudo, né? Sua defesa pressionando Tom Brady, que teve train out. Aí seu ataque produziu 10 pontos rápido não, né? Mas em si, 10 pontos no primeiro quarto, e chegando ali no final do primeiro quarto, o Green Bay ele tinha 11 minutos dos 15 quase de posse que podia ter, o seu ataque dominou 11 minutos, então parecia que o Green Bay ia dominar a partida, que Tom Brady ia ter que correr atrás, mas a defesa do Tampa do nada assim, né, voou. E uma coisa, né, depois de 156 snaps, né, o Aaron Rodgers foi interceptado, sofreu uma pick six, aí o jogo fica 10-7.
Depois na campanha seguinte Aaron Rodgers é interceptado de novo e sofrendo muita pressão. E aí o Tom Brady vem a campo, vira o jogo 14-10. Aí eles devolvem a bola e Tampa faz 21-10 e aí só vai virando uma avalanche de pontos. O ataque do Tampa começou a produzir, né? A linha ofensiva que sofreu contra Chicago, né? Uma das melhores linhas ofensivas sofreu na semana passada contra o Chicago. E aí nessa semana conseguiu bloquear melhor, muito melhor. Foi algo assim destoante da semana passada. E o Jones, né, passou do Tampa, né? O Jones do Tampa passou para mais de 100 jardas, correu, né, para mais de 100 jardas. E a terceira partida seguida, no touchdown também. O Tom Brady teve um pouco mais de 170 jardas, mas foi muito eficiente, conseguiu 2 touchdowns, então e sem pressão o cara é espetacular, ele teve quase 100% de acerto sem pressão, ele já queima blitz de um jeito espetacular, então sem pressão ele tem todo o tempo do mundo, ele consegue fazer tudo. E aí o Gronk também aparecendo finalmente, tudo bem que ele teve um jogo ok em Chicago, né, foi mais de 50 jardas, mas nessa aqui quase 80 jardas e um touchdown, amém Gronkowski aparecendo para a alegria dos torcedores do Tampa. Então o ataque foi muito bem quando entrou em campo e a defesa pressionou o Aaron Rodgers de um jeito surreal. Eles bateram nele muito, ele sofreu 4 sacks e assim, nos 4 primeiros jogos o Green Bay só tinha sofrido 3 sacks, sofreu 4, não tinha sofrido nenhum turnover, sofreu 2. Então se você quer vencer uma partida, quer vencer um título, você tem que vencer a batalha dos turnovers e pressionar o quarterback, e foi isso que o Tampa fez e por isso saiu com a vitória de 38-10. O Green Bay sofre a primeira derrota, então cai um dos invictos, né? Sobrou 3 agora apenas. E para os Bucks, vão para 4-2, continuam na liderança da divisão. Tudo bem que o New Orleans não jogou essa semana, por isso que está na frente. Mas essa divisão aí vai ser interessante com o Green Bay e Chicago. Os dois ali, um 5-1, outro 4-1. E Tampa Bay com 4-2 e o New Orleans também ali seguindo eles à risca. Então essas duas divisões vão ser muito legais. O Sunday Night Football teve o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams, né, a batalha da divisão entre os dois. E o São Francisco acordou, né, depois de ter tomado uma surra do Miami Dolphins, 43-8. O time começou muito rápido, muito agressivo contra o seu rival de divisão, porque estava 2-3, enquanto o outro estava ali 4-1, então precisava dessa vitória para ter chances na divisão, que é uma divisão tão complicada, com Arizona, com os Rams, com o Seattle Seahawks de Russell Wilson, então eles precisavam dessa vitória e fizeram boas jogadas, eles foram agressivos no ataque, né? Isso que é importante, né? O Kyle Shanahan, ele é muito agressivo no ataque, é uma mente ofensiva e a gente não estava vendo muito isso, tudo bem, teve muitas contusões, mas o jogo é assim, né? Ele tem contusões, todos os times têm. Então ele conseguiu pontuar bem no primeiro tempo e a sua defesa espetacular, né? De novo, a gente viu, né? Amém, senhor, porque a defesa no passado dos 49ers era sensacional, teve muitas perdas esse ano e conseguiu pressionar muito bem o Jared Goff, não deixou o jogo corrido crescer, apesar de que nas jogadas de pontuação o jogo corrido foi o grande fator, mas que eu digo assim, de crescer para não cair em play action, né? Porque a gente sabe que o Jared Goff, ele não é um dos melhores quarterbacks, mas ele é confiável e quando ele joga no play action, ele é espetacular porque esconde muito bem. Então os 49ers conseguiram não deixar o Jared Goff jogar no play action, isso que é importante. E aí eles foram para uma vantagem de 21-6, né, pro segundo tempo. E a defesa dos 49ers foi crescendo a cada snap, forçando, né, quando precisava aparecer ali naquelas jogadas ali da red zone ou pro field goal, forçava a quarta descida, isso foi espetacular. O ataque não produziu muito durante o jogo, mas nas últimas campanhas, nas duas últimas, quando os 49ers precisavam de uma pontuação para garantir o jogo mesmo, né, conseguiu o field goal, e aí os Rams vão lá, anota o touchdown, fica 24-16 o jogo, e aí o ataque dos 49ers aparece de novo e consegue as 2-3 primeiras descidas que garantiram a vitória. E os 49ers conseguiram essa vitória, conseguiram a volta por cima, o Garoppolo jogou muito bem, ele que estava contundido, então dava para perceber que ele estava muito desconfortável no pocket, no jogo contra o Miami, aí contra os Rams, ele já estava bem melhor. Outra coisa também, a linha ofensiva espetacular, né? Segurou o Aaron Donald, a gente sabe que segurar o Aaron Donald, você precisa de às vezes de 3 caras para segurar ele, e
foi uma batalha muito boa pro lado dos 49ers, isso também ajudou muito. Então, os 49ers, se fizer esse jogo, se conseguir produzir pontos no ataque, fazendo boas jogadas e a defesa aparecer, os 49ers vão ter muita chance de ir para os playoffs, né? Essa divisão é difícil, né? Porque os Seattle Seahawks está 5-0, os Rams e Cardinals 4-2 e os 49ers 3-3, né? Então, uma divisão complicada, você não pode perder partidas bobas, né? E importante, ainda tem mais duelos contra a Arizona, tem 2 contra o Seattle, tem mais um contra o Rams, então dá para tirar essa vantagem tranquilo para os 49ers. Os jogos de segunda agora, né? Foram 2 jogos de segunda. O primeiro foi o Buffalo Bills contra o Kansas City Chiefs, o líder da AFC Leste, sim, né? O Buffalo Bills está liderando ainda, tá? Mesmo com a derrota de ontem. Então, espetacular o começo de Buffalo. E o Kansas City Chiefs, atual campeão, a gente já sabe tudo. E o jogo começou com teve muita chuva lá, mas começou com a explosão ofensiva, né? Os ataques anotando pontos, ficou 13-10 rápido ali, né? Um tiroteio parecia que ia ser. Mas depois o jogo deu uma acalmada. Mas o Kansas City nessa temporada tá diferente, né? Porque nesses últimos 2 anos a gente viu o quê? Patrick Mahomes lançando a bola, a explosão ofensiva dele, ele jogando demais. Só que nessa temporada o Clyde Edwards-Helaire tá jogando uma barbaridade, né? Também jogar com essa linha ofensiva é espetáculo, e ainda mais quando você tem um quarterback como o Mahomes, que a defesa sempre acha que é ele que vai lançar a bola, então os buracos aparecem de maneiras incríveis e ele tá aproveitando, né? E assim, o Kansas City acabou de contratar o Le'Veon Bell, que provavelmente ia ser o running back número 1, e aí o Clyde Edwards-Helaire vai lá, faz uma partida espetacular, que é assim, né, cuidado, né, eu tô aqui também, né, porque ele também foi escolha de primeira rodada, então não dá pra você, quem você bota no banco, o Le'Veon Bell ou o Clyde, então fica algo difícil, né, o Andy Reid vai ter que quebrar a cabeça no bom sentido, porque ele vai ter 2 grandes jogadores ao lado de Patrick Mahomes. E nessa partida, como eu disse, ele jogou demais, em 26 tentativas foram 161 jardas, que dá um total dá uma média de 6.2 jardas por carregada, então basicamente era um first down a cada 2 corridas. O cara, ele tá jogando demais, ele bloqueia bem, ele recebe passes também. Então ontem o Kansas City correu muito com a bola. No total foram 245 jardas terrestres, enquanto o Mahomes teve 225. A gente está acostumado a ser ao contrário, ver o Mahomes lançar muito mais e ter muito mais jardas. Então esse novo Kansas City Chiefs, que agora além de te agredir com o Patrick Mahomes, vai te agredir no jogo terrestre. Então é algo para ficar de olho. E a defesa do Kansas City também pressionou muito bem o Josh Allen, não cedeu muitas jardas terrestres. E isso está sendo um problema para o Buffalo Bills, né? Correr com a bola. O Josh Allen corre bem, mas o Singletary está devendo. Então esse time precisa evoluir no jogo terrestre, porque senão não vai a lugar nenhum, assim, né? Você não pode chegar na pós-temporada achando que você só vai lançar a bola ou correr com o seu quarterback, enfim. A defesa, como eu disse, do Kansas City vai crescendo, e aí Josh Allen teve muitos problemas. E do outro lado, o Buffalo, que teve as melhores defesas aí nos últimos anos, cedendo muitas jardas, fazendo faltas ridículas, faltas bobas demais, que atrapalharam na partida. Então a defesa precisa melhorar, precisa elevar seu nível, porque o ataque de Buffalo elevou, mas a defesa não tá indo, não tá acompanhando, e isso tá prejudicou nas 2 últimas partidas que enfrentou grandes times. No final ali o Josh Allen até conseguiu ali ameaçou o Kansas City Chiefs, né? Deixou em uma posse de bola, tudo mais, mas aí apareceu a estrela do Mahomes, que jogou demais no final, conseguiu o field goal que deu a vitória ao Kansas City Chiefs e que continua na liderança da sua divisão tranquilamente. Já o jogo de mais tarde, né, na segunda, foi o Arizona Cardinals contra o Dallas Cowboys, e vamos ser sinceros, não tem o que falar desse jogo, né? Dá dó do torcedor do Dallas. Eu não queria ser torcedor do Dallas, porque o que esses torcedores sofrem é algo surreal. Enquanto isso, os torcedores do Arizona estão cada vez mais nas nuvens, né? Pô, viu lá uns anos atrás o Palmer, Fitzgerald chegando no final de conferência, tudo mais, batalhando, e aí depois teve uns 2 anos ali que ruim, mas agora o Kyle Murray, DeAndre Hopkins, a defesa jogando bem, Nathan Drake. Então
Os torcedores do Arizona totalmente opostos aos torcedores do Dallas nesse momento, né? E assim, o Dallas mal demais, né? Perdeu o Dak Prescott pra temporada. Aí a linha ofensiva totalmente baleada, jogando com as reservas e, meu Deus, ontem foi triste, né? O Andy Dalton jogou mal, mas o Andy Dalton é um cara que foi por muitos anos, ele foi titular no Cincinnati Bengals, levou o Cincinnati para os playoffs várias vezes, então ele é um cara confiável. Talvez ele seja o melhor reserva nessa temporada. Então é um cara que você pode confiar, não vai ser aquele cara que vai vencer o jogo, mas que pode trazer um conforto. Mas ontem ele não jogou bem, e assim, a linha ofensiva, como eu já disse, mal demais, perdido, não conseguia bloquear ninguém, não dava tempo pro Andy Dalton, não dava tempo pro Ezekiel Elliott e pro Pollard pensar em correr, que eles já estavam em cima também. A defesa do Arizona desrespeitou de maneira linda, né? Desrespeitou no bom sentido essa linha ofensiva do Dallas e comeu o Andy Dalton e seus running backs. Então é triste pro Dallas, é só isso que eu digo. E aí o Ezekiel Elliott, que é um dos melhores running backs, né, dos últimos anos, e nessa temporada sofre fumble, 2 ainda. E o Dallas, que já tinha 12 turnovers nos 5 primeiros jogos, vai lá, tem mais 4. É o time que mais cometeu turnovers, e a sua defesa jogando mal demais também. Então não força turnovers, não pressiona quarterback, aí fica difícil. Dando campo pequeno pro Arizona, o Arizona foi lá e comeu, né? O Nathan Drake teve 2 touchdowns, teve mais de 150 jardas, então destruiu no jogo terrestre. O Kyler Murray teve mais de 60 jardas também correndo. E voltando nele, né, o Kyler Murray, que não teve um grande jogo passando a bola, errou muitos passes, erro de comunicação entre ele e seus recebedores, mas, né, quando precisou ele acertou os passes, teve aquela bomba espetacular pro Kirk. Então quando precisou ele conseguiu acertar os passes, conseguiu 2 touchdowns, 188 jardas e correu bem com a bola. E aí seus running backs também ajudaram, foram mais de 200 jardas terrestres, e aí massacrou, foi 38-10 o jogo. O Andy Dalton, eu disse, não jogou bem, mas dá pra ver que dá pra confiar nele. Claro, não é o Dak Prescott, mas os torcedores do Dallas não tem que achar que o maior problema é o Andy Dalton. Eu acho que o maior problema é essa linha ofensiva e a defesa que não pressiona ninguém. O Andy Dalton teve 188 jardas também, mas teve um touchdown, teve 2 interceptações. Uma não foi culpa dele, uma foi um erro ridículo de arbitragem. Foi nojento assim a interferência que teve no CeeDee Lamb, mas não deram, então caiu como interceptação. E a outra, o Budda Baker, foi espetacular, né? Eu culpo um pouco o Andy Dalton, podia ter lido melhor, mas o Budda Baker foi espetacular. Então os torcedores do Dallas ficam com aquele tristes, né? Não tem outra palavra, dá vontade de desistir da temporada. E aí, como eu disse, o Arizona vai para 4-2, se iguala ao Los Angeles Rams ali, fica à frente dos 49ers, e o Dallas fica a 2-4. E assim, o Dallas está liderando a sua divisão com 2-4, sim. Essa divisão da NFC East é um negócio nojento, assim, nojento. Porque no total os 4 times têm 5 vitórias, sendo que 3 são dentro da divisão, né? O Dallas venceu dos Giants, os Giants venceram os Redskins e os Redskins venceram Philadelphia, né? Fora da divisão só teve 2 vitórias, então é algo nojento. E assim, o quinto lugar do wildcard, o time que ficar em quinto lugar no wildcard vai ficar feliz, porque vai enfrentar um time dessa divisão, vai estar lambendo os beiços para enfrentar. Talvez prefira não vencer a sua divisão para enfrentar um time dessa divisão. Então tem que ficar de olho aí que deviam cancelar essa divisão, porque, nossa, os últimos anos estão equilibrados. E aí, os últimos anos lá, né? Teve uma época que foi muito equilibrada, nos últimos 2-3 anos ela vem de maneira nojenta. É isso aí, galera, esses foram os meus destaques para a semana 6 da NFL, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês concordem, também não concordem, comentem aí o que vocês acharam. Enfim, é isso, vamos ver agora a semana 7, promete, quinta-feira vai ter jogo, e tomara que nenhum jogo seja adiado por causa de casos de Covid, e vamos esperar aí. É isso, valeu, é nóis!